Livro Despertar da Leoa, capítulo 1, parte 4. Não se trata de você, Lisa. No outono de 2007, a Leoa visitou-me outra vez. Eu era uma entre as muitas convidadas que ministravam em uma conferência para mulheres na incrível terra da Nova Zelândia. Este evento teve uma frequência tão grande que a igreja anfitriã precisou fazer 2 conferências seguidas para acomodar todas as mulheres inscritas. A primeira conferência foi feita na igreja e a segunda foi realizada em um estádio em Auckland. Havíamos terminado a conferência número 1 e estávamos no estádio para a conferência número 2. As sessões já tinham começado. As ministras eram servas poderosas, compassivas e fiéis à palavra. Mas por alguma razão desconhecida, eu me senti perturbada durante o intervalo da tarde. Não era a pressão para me preparar, porque eu iria apenas repetir o que havia sido dito na primeira conferência. Ainda assim, senti uma urgência de orar antes da minha ministração. Era como se fosse uma espécie de resistência. Eu não sabia o que era por parte das participantes. Eu sabia que não era por parte das participantes, que escolheram estar ali, nem por parte de nenhuma das palestrantes ou da igreja anfitriã. Todas nós ali tínhamos um só coração e fomos prontas para adorar, pregar e encorajar as mulheres. Mas havia algo mais nessa mistura. Talvez Deus estivesse querendo chamar minha atenção. Eu tinha de ficar sozinha e entender o que estava acontecendo. Então fui para o quarto do hotel e quando em que eu estava hospedada, cuja vista da janela dava para o porto de Auckland. Andei pelo quarto, estendendo os braços em direção ao porto, orando pela direção de Deus e por sua percepção e cantando uma música em meu iPod. Cantai a Deus com voz de triunfo. Para posicionar o meu coração, comecei a agradecer a Deus por diversas coisas que Ele estava fazendo em minha vida. Eu acabara de concluir a edição final do meu livro Nutrição e comecei a agradecer a Deus porque o processo de escrita e edição havia terminado. Para mim, escrever um livro é como passar por um trabalho de parto. Portanto, minha oração foi mais ou menos assim: obrigada, Deus, está terminado. Depois de exaltar ao Senhor, declarei: mas não quero escrever novamente tão cedo. De repente, senti Deus falar ao meu espírito: lamento que você se sinta assim, porque preciso que você escreva novamente. O quê? Deus precisava de mim? Ele prosseguiu: estou liberando estratégias do céu que serão encontradas na minha palavra. Você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas. Você precisa escrever e registrar o que eu lhe disser, para que quando as minhas filhas se reunirem, haja uma imagem inteira. Se você não colocar a sua peça do quebra-cabeça, a imagem não estará completa. De repente, a leoa estava novamente diante de mim. Enquanto eu a contemplava com toda a sua força e beleza feroz, ouvi a voz dizer: eu disse que com o nascimento do seu filho, você despertaria uma leoa. Eu não falei que você era a leoa. Imediatamente, vi o quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. A voz continuou dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá, e é a hora da sua noiva despertar uma leoa. Estude as formas e os aspectos da leoa. Então, ouvi a primeira estratégia. As leoas caçam juntas. Fui pega de surpresa. O que eu estava ouvindo era bíblico? O que tudo isso poderia significar? As mulheres começavam a se acostumar com a ideia de que há poder na feminilidade e valor na sua capacidade de cuidar. Agora, Deus me dizia para chamá-las de leoas?
Como isso se encaixava naquele contexto? Perguntei-me: será possível que Deus queira despertar algo feroz e selvagem dentro das suas mulheres? A passagem de Números 23 apareceu novamente diante de mim, e vi nela um chamado para as mulheres cristãs se levantarem. Naquele instante, dispus o meu coração para estudar a leoa e procurar os paralelos com as filhas de Deus. Passei os 2 últimos anos pesquisando, observando e escrevendo acerca de leoas. Em princípio, pensei em fazer relações entre mulheres e leoas apenas em um nível literário, sem compartilhar a visão que Deus me dera. Mas, à medida que o tempo passava, percebi que essa visão não devia continuar sendo apenas minha. A leoa não foi mostrada a mim porque sou favorecida ou especial. Nem tive a visão dessa imagem porque sou altamente visionária. Isso foi me mostrado porque Deus sabia que um dia eu seria alguém que teria uma voz. Vez após vez, sempre eu dizia a frase: você despertará uma leoa. Literalmente via essa mensagem impactar as mulheres. Às vezes elas reagiam com lágrimas silenciosas, como se algo dentro delas estivesse sendo regado. Outras vezes elas arfavam, como se tivessem inspirado aquela revelação e entendido que não há problema em ser bela e feroz. Creio que a resposta foi tão avassaladoramente positiva, porque assim como existe uma espécie de cordeiro escondido em nosso interior, também existe uma leoa dentro de cada uma das filhas de Deus. E essa é a hora do despertar da leoa. Quando penso em uma leoa, um sorriso vem brincar nos meus lábios. Jogo os ombros para trás, ergo-me um pouco mais ereta, mais do que qualquer criatura. A leoa me faz ter orgulho de ser uma fêmea. Não há dúvidas quanto à sua força. Também imagino que não existe criatura que torne um homem mais orgulhoso de ser um macho do que um leão. O leão é o rei da selva e não há dúvida quanto a quem é a rainha. Olhe e aprenda. Essa não foi a primeira vez que Deus apontou para a simplicidade da criação a fim de restaurar nossa perspectiva. Jesus nos chama a observar as flores e aprender com elas o que Deus nos vestirá e cuidará de nós. Ver Mateus 6, 28 e Lucas 12, 27. Do mesmo modo, as esferas celestiais declaram a glória de Deus e fazem uma demonstração clara da sua justiça. Ver Salmos 19, 1 e Salmos 50, 6. Salmos 97, 6 diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O encanto selvagem e feroz da criação é como uma janela que oferece um vislumbre do que Deus preparou para nós. Precisamos escancarar essa janela e permitir que a beleza indomável e ilimitada de Deus desperte um assombro celestial dentro de nós. Quando abrimos nossos olhos para a maravilha da criação, ela desperta um anseio por Deus. Nosso espírito responderá ao que vê. A criação declara: há mais do que você vê, mais do que você ouve, mais do que a simples mortalidade humana, ao Deus imortal que está sentado nas alturas. Jesus, o nosso Cristo, veio como cordeiro morto antes da fundação da terra. Mas o livro de Apocalipse também o revela como um leão. Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Ele é tanto o nosso leão quanto o nosso cordeiro. Pergunto-me se poderia haver uma combinação de duas imagens mais contrastantes. A mensagem da Bíblia diz que esse leão de Judá pode abrir o livro e romper os selos. João, o autor do livro de Apocalipse, chorou porque, depois de buscar em todo o céu, na terra e até no submundo, ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos e iniciar a revelação progressiva. Então o ancião que estava mais próximo de João encorajou-o a olhar, pois havia a revelação de um leão em nosso cordeiro. Só ele é digno e pode iniciar essa obra de abrir os selos. Rasgar ou romper é uma liberação violenta. Lembro-me imediatamente da grossa cortina da separação do templo, quando ela foi rasgada ou dividida em 2. Ver Marcos 15:38. A ruptura começou no alto e terminou embaixo. Amo esse detalhe, porque o nosso Deus está sempre rasgando em pedaços o que pode nos impedir ou nos separar dele. No livro misteriosamente divino de Apocalipse, esse ato de rasgar os selos dos pergaminhos do céu coloca as coisas em movimento na terra. Agora mesmo sinto Deus ansiando por rasgar selos e revelar uma porção de si mesmo a cada uma de nós e em cada uma de nós. Do contrário, por que ele teria escrito esse final dramático da nossa história terrena se não contivesse uma revelação para cada uma de nós? Creio que somos convidadas novamente para não nos desesperarmos ou chorarmos, mas a erguermos os nossos olhos, olharmos e ver. Salmos 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Copie a passagem, especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé, entre aspas, sonhadora, e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo desse modo. No lugar de ele, você vai colocar o seu nome. Então, o seu nome será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto, aí o seu nome, faz, será bem-sucedido. Copie, leia, creia e faça. Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus a fim de que Ele a ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo, compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Segundo passo, compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Terceiro passo, compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Quarto passo, examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. Quinto passo, use os dons que ele lhe deu, mas lembre-se de que Deus também dá as ideias. Ele não assina cheques, nem faz dinheiro cair do céu. Dá pensamentos e o dom da criatividade. O que você faz com eles é o seu dom para ele. Sexto passo, põe em prática esses dons, caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer os seus dons, você deve pô-los em prática para realizar seus sonhos e atingir seus alvos. Faça. Sétimo passo, dê glória a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesma. Sempre reconheça que o mérito é dele. Segundo a Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher
das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Todos os pontos discutidos nesse capítulo se encontram na história dessa mulher. Ela era tão pobre que ia ter de entregar os filhos como escravos. Estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas. A seu ver, a ausência de um homem provocara o seu dilema. Todavia, está prestes a descobrir o poder de Deus. Ela reconhece, em primeiro lugar, que é esposa de um profeta. E ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a Ele. Mesmo buscando ao Senhor, ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar sua situação financeira. Quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé. Age de acordo com as ordens dele. Já imaginou? A mulher estava endividada ao máximo. E Eliseu manda que peça vasilhas emprestadas. Parte da sua fé se baseava no fato de que, a essa altura, não tinha mais nada a perder. Ela já mostrara que sozinha não tinha força para conseguir sustentar a família. Precisava de ajuda divina. Note agora que o homem de Deus lhe mostrou como usar as coisas que já possuía. Este é o valor do bom ministério, mostrar como ativar o que você tem em seu íntimo. Eliseu pergunta: O que é que você tens em casa? Essa é uma pergunta significativa que todos deveríamos nos fazer. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que os outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante o que tem. Como essa mulher da Bíblia, você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. Não importa o que recebeu, lembre-se sempre dele. O Senhor continuará a guiá-la e capacitá-la com criatividade cada vez maior. Espero que esteja motivada para usar seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação. À medida que ele lhe der criatividade e você perceber que está abrindo porta após porta em seu benefício, não se esqueça de lhe dar honra. Como fazer isso? Basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o Senhor. Isso é tudo que Ele quer de você. É simples, mas muitos deixam de lembrar. Por favor, não esqueça. A sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior. Não tema o futuro. O futuro não pode machucá-la. Está pronta para o seu próximo pensamento, dom ou sua próxima instrução? Deve recebê-los assim. Provérbios 3, 6 a 10. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares.